Pronto, nós estamos gravando, né? É um aviso para todo mundo, aqueles que não quiserem ficar no processo de gravação, aí eu peço que saiam, porque eu vou gravar, porque essa aula depois vai para o YouTube, tá? Então, o que a gente vai tratar hoje aqui é a questão da maturidade humana, que basta que se olhe pelos fatos, pelas coisas que acontecem, nas inúmeras camadas sociais, nos inúmeros locais, a gente pode perceber claramente que existe uma imaturidade reinante, né? Nós vemos casos de homens com posturas inadequadas, mulheres com posturas inadequadas, jovens com posturas inadequadas, né? Quem não viu, por exemplo, o vídeo da menina que pede um celular da mãe, a mãe não dá, eu não lembro dos detalhes, e é uma moça, acho que deve ter uns 17 anos, e ela se joga no chão do supermercado, faz um escândalo e tudo mais, né? Não sei também se vocês viram um vídeo de um rapaz que está numa academia, acredito eu, com a namorada, ele pede para tirar uma foto, a namorada tira a foto dele, ele olha para a foto da namorada e ele começa a dar um verdadeiro chilique, em virtude de que a foto não ficou do agrado dele. Então, assim, esses casos a gente pode etiquetar com um monte de situações, né? Ah, tem a ver com a masculinidade, tem a ver com educação, tem a ver com blá, blá, blá. Tem a ver, na verdade, isso com uma falta de maturidade, né? Uma falta de maturidade diante de uma situação. E aí nós entramos numa situação, que é o que a gente coloca hoje, com aquilo que é chamado de eterna adolescência, ou síndrome de Peter Pan, né? E o que que é isso? Não sei se a pronúncia é correta, Peter Pan ou Peter Pan, tá? Mas aí vocês veem isso. E aí o que que acontece nessa situação? Um pouquinho. Nessa situação, a pessoa tem uma grande dificuldade, uma dificuldade imensa. A gente espera só um pouquinho que meu computador resolveu travar. Ótimo. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, consegui. Pronto. Então, o que que é essa síndrome de Peter Pan? Essa síndrome de Peter Pan, quem não conhece, né, quem não lembra do personagem, o Peter Pan é um homem, ou Peter Pan é um homem, que em determinado momento tem a oportunidade de ir para a Terra do Nunca e ali permanecer criança para sempre. E no filme que eu lembro, do livro eu não cheguei a ler, do filme que eu lembro é que ele acaba tendo que fazer uma escolha entre sair da Terra do Nunca ou voltar para a realidade. E a Terra do Nunca é aquela terra onde ninguém cresce, onde eles são todos meninos, onde eles brincam o tempo todo, né? Não tem uma certa responsabilidade. Para resumir, é isso para entender. Então, ela consiste no medo de assumir responsabilidades, o medo claro de assumir responsabilidades. Uma forma que a gente vê isso, constatar isso na realidade, são filhos, né, que têm 30, 35 anos, que os pais estão bem de saúde, que não tem problema nenhum, o cara é filho único e tal, que ele não tem planejamento nenhum de dizer assim, não, eu estou juntando dinheiro para comprar uma casa e casar, tarará, não. Ele simplesmente faz do quarto dele ali a caverna dele, fica ali dentro da caverna dele, mora ali por um tempo de chegando aos 35, aos 40 anos, e ainda divide, e às vezes ainda divide conta com o pai, já podendo até mesmo pagar as contas, né? Então, esse é um exemplo claro de que não tem o desejo de assumir essas responsabilidades. Né? Quando eu falo isso, eu estou citando casos esporádicos e genéricos e não estou querendo enumerar ninguém, porque aqui a ideia, principalmente que estou com um público que o pessoal que está aqui é majoritariamente as pessoas são terapeutas, para a gente entender um pouco essas realidades, né? Então, ele demonstra essa imaturidade, essa dificuldade de lidar com adversidades e essa dificuldade de lidar com conflitos, né? E isso acontece, principalmente, acontece também quando ele se contraposto aos valores que lhe foram ensinados ou aos valores que ele tem. Então, se ele sabe que sair dali ele vai se expor e vai ter que enfrentar, vai ter que defender um valor, aí a coisa fica mais grave ainda. Ele estende essa adolescência pelo tempo que for preciso, pelo tempo que ele não puder conflitar, que ele não puder ter que passar por essa sessão de conflitos e adversidades que é natural do processo da vida adulta, né?
Nós, quando somos adultos, independente dos valores, né? Nós somos alguns cristãos, alguns ateus, alguns católicos, alguns protestantes. Você tem valores que aqueles valores você costuma defendê-lo, ou pelo menos ser fiel a eles nas suas decisões. Você não precisa ir para a internet brigar, mas dentro da sua vida você vai sendo fiel a ele, dentro da educação que você dá para os seus filhos e tudo mais. E essa pessoa ela não quer assumir essa condição, né? Ela não quer assumir isso e ela não quer, de fato, enfrentar essa situação de maneira nenhuma, né? Então, com isso, a gente toca o quê? Na questão de a pessoa não querer encarar a realidade. Ela quer que a realidade se adapte a ela. Ela se baseia, a leitura dela da realidade se baseia o tempo todo nas emoções. Então, se a realidade é agradável para ela, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso. Se é desagradável para ela, ela bate o pé, ela dá birra, seja isso de uma maneira como a gente conhece das crianças, ou seja mesmo de uma outra maneira, não conversando com as pessoas, fugindo daquele lugar, pertence a um grupo religioso, sai do grupo religioso porque contrariaram ela, pertence a uma empresa, sai da empresa porque a empresa cortou o cafezinho, e assim a gente vê diversas situações que deveriam ser consideradas absurdas, né, porque não condiz com o comportamento de adulto, mas que a pessoa continua a fazer. E uma grande tendência dessas pessoas que têm essa dificuldade de lidar com essa realidade é elas caminharem para uma fantasia, para uma simulação. Isso é muito claro, né? Eu acredito que isso é muito claro para a gente que lida com os casais. Vou dar um exemplo aqui, né, do meu lugar de fala, né? Não gosto desses termos, mas é o correto. A questão dos homens que começam a ter uma vida, mesmo casados, com filhos e com responsabilidades, focados em ficar jogando videogame simplesmente por pura diversão, né? Então ele vai caminhando para esse lado. Ou mesmo as mulheres que muitas vezes passam horas em redes sociais, horas e horas maratonando séries e enquanto a casa está um caos, enquanto os filhos estão gritando para lá e para cá, e ela vai deixando tudo isso acontecer e se focando, vivendo nessa realidade virtual, né? Isso é muito grave e a tecnologia contribui muito para isso, né? Quem de nós não tem uma luta aí de ter que usar o Instagram como uma ferramenta de trabalho, mas ao mesmo tempo de ter o cuidado de não ser consumido pelo Instagram, né? Para não ficar rolando feed aí à torta e à direita. Então, esse é um caminho muito comum da imaturidade. Talvez por isso o advento das redes sociais tenha gerado um impacto tão grande no mundo. E se nós formos pegar as estatísticas, especificamente no nosso país, né? Como o pessoal que gosta da questão das camadas, né? Que é muito focado em pessoas de quarta camada, que tem a questão da emotividade, da emoção muito mais forte do querer agradar. E ainda tocando essa questão do conflito que a pessoa tem com a realidade, o que é que ela começa a ver? Ela consegue apenas ver os aspectos negativos da realidade. Então, vamos pegar um cenário de um abandono de lar, né, onde o cônjuge abandona o outro cônjuge. A pessoa foca apenas, é uma situação extremamente dolorosa, nós tocamos essa situação, mas a pessoa foca única e exclusivamente no abandono daquele que lhe deixou, naquela situação de abandono. E ela não consegue ter o olhar, por exemplo, para os filhos que ficaram, estão se esforçando para cuidar dela, das pessoas que fazem parte da vida dela ali, da família que às vezes estão ali próximo, ajudando, ela só consegue focar na questão que é negativa, né? Com isso, óbvio que eu peguei uma situação bem dolorosa, mas isso você pode trazer para uma situação mínima. A pessoa não consegue comprar o celular que ela queria. Ela começa a desgostar da vida, entrar para uma tristeza exagerada em relação a isso, chegando até o ponto de que, quando ela entrar numa crise financeira, ela começa a não conseguir comprar mais as coisas dela, e porque não consegue comprar, como se a vida consistisse apenas de comprar, ela começa a caminhar para uma profunda depressão.
para uma profunda inanição, né? A gente deve sempre lembrar, é uma coisa que eu fico muito atento, é a rotina de sono dos pacientes. Não necessariamente nessa vibe que é colocada muito na internet, acordar às 5 e dormir às 8, sei lá, eu nem sei mais como é que isso acontece. Mas não necessariamente nesse ponto. Mas principalmente na questão de se ela não está dormindo muito mais do que o que ela precisa. Porque, às vezes, isso pode ser um sinal de estar entrando numa profunda depressão. Pode falar, Michele. Quando você usou o exemplo da pessoa comprar um celular e não conseguir adquirir, o imaturo também está muito. Você está me ouvindo bem, né? Tô te ouvindo. O imaturo também, a gente vê que ele está muito ligado com as coisas passageiras, justamente, né? Ele se satisfaz com coisas passageiras desse mundo aqui. Ele não tem Perfeito. um olhar transcendente da eternidade, de algo que dure mais. E por isso que é muito comum também querer se satisfazer com coisas materiais, como você acabou de citar, né? Eu acho que isso pode ser resumido, Michele, na questão de dois pontos. Ele quer ter e ele quer fazer, porque ele não consegue ser, entendeu? Em três pontos, né? Não sei se ficou claro aí. A questão do ele quer ter as coisas, não quer que ninguém contrarie, porque a visão que a gente tem é de uma criança mimada mesmo. Ele quer ter as coisas, ele quer fazer, ou seja, ele quer simplesmente, às vezes, fazer, mas ele não suporta ser. Por exemplo, ele não suporta a ideia, eu acho que depois a gente até vai tratar um pouquinho nisso nas anotações que eu fiz, ele não suporta a ideia de ficar doente e não conseguir fazer mais nada, porque para ele essa realidade não condiz com a coisa, ou mesmo, né, aquela pessoa, aquela situação, fazendo uma análise sempre muito genérica aqui, do cônjuge que, ao ter um filho com algum problema grave, ele simplesmente abandona, porque ele não suporta aquela situação. E a gente não está criticando, a gente sabe que isso é uma situação que a gente cuida, né? Mas a gente está pondo aqui numa análise de estudos, né? Beleza, Michelle? Mais alguma coisa? Não saiu o teu som? Eu acho que não. Tá. Tá Então, ótimo. tá. Então, aí a gente entra nisso que a gente falou, dessa questão do profundo desgosto e do profundo desânimo, né? E eu sempre, como eu falei antes, eu sempre coloco como referência sobre isso a questão da quantidade de sono que a pessoa está tendo, tá? Isso para mim é muito forte, porque às vezes você percebe que o paciente ele está descambando a dormir demais, um cansaço que nunca acaba, óbvio, né? Por exemplo, a gente tem doenças ou remédios que se toma para algumas doenças que forçam essa situação, mas é um motivo de você ficar atento sobre isso, né? Então agora a gente vai continuar tentando dar uma olhada na questão histórica disso. Por quê? Porque como nós tratamos lá, nós tratamos que é a síndrome de Peter Pan e que ela ocorre, esse processo da síndrome de Peter Pan, ele ocorre da pessoa que não quer sair para ser adulto, né? Ou seja, ele fica parado naquilo que hoje nós chamamos de adolescência. E por que eu falo que hoje nós chamamos de adolescência? Porque algum tempo atrás não existia muito essa definição, né? E para nós entendermos que essa definição é um pouco complexa, e eu particularmente uso esse termo, mas não gosto dele, né, do termo adolescente, nós temos aí que hoje você tem algum. Dizia-se inicialmente que a adolescência seria mais ou menos ali dos 11 a mais ou menos os 20 anos. Óbvio que isso não é uma régua exata, né? Porém, hoje, já tem algumas pessoas, alguns estudiosos, que dizem que isso avança até os 35 anos. E, assim, não sei para vocês, mas a mim isso parece um pouco absurdo, né? Uma adolescência que vai até aos 35 anos. Não me parece alguma coisa muito normal, digamos assim. Mas vamos lá. A gente começa a perceber essa questão. Uma coisa que é importante a gente olhar é olhar lá na década de 60. Como é que era o processo
da criança que queria ser, que estava nessa transição dos 12 ali para chegar a uma vida adulta. Era muito comum se perceber a questão da criança, que se chamava na época de criança apressada, né? De ela ter um forte desejo de ser adulto, um forte desejo de conquistar a independência, a liberdade, a autonomia. Mas o que é importante perceber nisso é que isso não era irresponsável e não era sem uma finalidade. Então, por exemplo, hoje nós vemos muitos jovens que querem assim, eu quero pegar o carro do meu pai e sair por aí para me divertir à noite, depois que eu fiz 18 anos. Tá, meu amigo, mas se quebrar o carro, você tem dinheiro para pagar? Não, não tem. Você tem dinheiro para pôr combustível? Não, não tem. Você tem dinheiro para gastar nas suas farras? Não, não tem. Vocês veem que eu não estou levando nem questão moral aqui, né? Eu falei, peraí, você não tem dinheiro para pegar o carro. Você não tem dinheiro para pôr gasolina. Você não tem dinheiro para pagar com as suas farras. Quem vai pagar tudo isso? Meu pai com a minha mesada. Pelo amor de Deus. Né? Então, você quer o bônus de ser adulto, né? Muito entre aspas aí, o bônus de uma vida adulta, vamos dizer assim, mas você não quer o ônus de arcar com as consequências disso, né? E hoje a gente vê um outro fato mais grave, a gente vê pessoas que já são adultas ali, mas têm esse comportamento como se isso fosse o fim último da vida, né? Então, o que era principalmente importante nessa questão do jovem da década de 60? Vamos parar aqui para a Ana responder. Pode falar, Ana. Então, Almir, até queria tirar uma dúvida, porque a respeito disso, né? Antigamente as pessoas, os jovens, eles começavam a vida, né, um pouco mais cedo nessas responsabilidades. O que seria, por exemplo, o que o pessoal hoje, inclusive, que fica essa dúvida sobre adultização? Porque aí acaba, não sei, se confundindo, sabe? É lógico, eu não estou falando da parte da sexualidade, tá? Mas a respeito de criança, né, de jovens que às vezes começam a fazer atividades profissionais mais cedo e tudo mais, então o pessoal acaba chamando aquilo ali de adultização. Como separar essa intenção, né, de se tornar adulto cedo em relação vamos falar assim, ao mercado profissional e essa adolescência, né, tardia, enfim, assim, eu não sei se você conseguiu entender a minha pergunta. Tá, eu vou tentar colocar aqui, e aí, deixa eu ver se eu tiro essa mãozinha aqui para depois eu não me confundir. Eu não sei como é que tira a mãozinha, você baixa ela? Eu tiro. Baixei, consegui. Então, vamos lá. Olha, essa questão que eu coloquei da década de 60, eu vou terminar ela e aí eu te explico isso aí. Ele era essa criança apressada, que talvez seja mais ou menos isso que você está dizendo. O cara já quer ir para o mercado de trabalho, quer ganhar dinheiro e tal, tarará, tarará. Isso. Mas aí é que está a diferença. Viu que eu falei na questão da finalidade, né? Na década de 60, o jovem tinha isso, de ser essa criança apressada, que desejo de ser adulto, mas por quê? Porque ele queria constituir uma família, porque ele queria ter filhos, porque ele começava a entender que ele tinha que ter uma responsabilidade e, inevitavelmente, seja qual fosse a religião que ele escolhesse, ele também tinha um caminho religioso ali. Isso era fundamentado nessas coisas, entendeu? Então, vamos resumir essas coisas em 3. Instituir uma família, contribuir com a sociedade e ter aquilo que a Michelle tocou um pouquinho, essa visão transcendente de que ali ele poderia começar a assumir uma religiosidade de maneira mais responsável, ele mesmo ser dono disso. Entendeu? Aí, nisso aí, Ana, o que acontece? Você vê uma finalidade clara e você vê uma pessoa que ela vai trabalhar, vai se esforçar, vai fazer a mesma coisa que essas pessoas que você falou estão fazendo, porém, ela não quer isso para o seu prazer. Entende a diferença? Ela não quer ir trabalhar para simplesmente poder emendar uma viagem atrás da outra.
Uhum. Ou pelos likes, né? Ou pela quantidade de Ou pelos seguidores, ou likes, ou para pela. comprar um carro legal, para poder ir no baile funk Uhum. e pegar todas as meninas que ele puder numa noite só. Uhum. Ou o Entendi. inverso, né? Porque hoje, Uhum. infelizmente, o inverso também está acontecendo, né? Então, você entende? Então, Sim. essa é a diferença básica. Não há nada de errado, né? E aí, nós podemos tomar como referência histórica, eu, como católico, vou tomar como referência histórica e como cristão o que a palavra nos fala, né? Que São José, que Nossa Senhora, né? Que é a mãe de Jesus, ela recebe o encargo de ser mãe do Senhor em torno dos 15 anos, Uhum. que seria para a gente uma adolescente, Sim. não é? Então, assim, Uhum. e aí você percebe, não indo tão longe, né? Indo na questão da década de 60, essa questão de o cara querer ser homem, né? Eu tenho certeza que vocês, a maioria de vocês, não pegou isso, mas eu lembro que eu não sei se eu peguei a geração, mas eu lembro de ver isso, de ver comentários sobre isso, de que a gente, o homem, o menino, ele só passava a usar calça quando ele era homem. E aí era muito engraçado, porque tinha esse desejo de usar a calça, mas usar a calça significava muito mais do que pôr uma calça, né? Entendi. Significava assumir Era como se fosse um rito de passagem mesmo, né? Igual acontecia exatamente, para as assim como a meninas. menina tinha uns 15 anos lá, Uhum. entendeu? Então, Uhum. eu espero ter conseguido te explicar, mas o que acontece? O que muda basicamente é a finalidade. Finalidade. Eu, Uhum. eu não vou para o meu prazer, eu vou para ser útil e para servir aquelas coisas, né? Plagiando o Ítalo aqui, e para servir aquelas pessoas que estão na minha família, na Uhum. sociedade, na cidade que eu vivo, e Uhum. ali, E sei lá, servir a Deus, né? No e caso, servir a né? Deus no Através de uma último. família. Entendi. Exatamente. Como eu tenho uma Uhum. questão religiosa, servir a Deus, né? Uhum. Aí, gente, no final da década de 60, a gente tem um evento que eu não vou detalhar, porque isso aí nós iríamos trabalhar com uma outra questão que normalmente derruba o alcance das coisas, das lives e tudo mais. Mas é a questão da revolução sexual, que a gente pode ter um marco fundamental ali em Woodstock, né? Acho que todos sabem o festival de rock que houve em Woodstock, né? E ali no Woodstock você entra numa liberação sexual sem precedente, né? E aí você vai vendo outros tantos acontecimentos, seja no teatro, seja na TV, seja na arte acontecendo. Bom, aí a gente, sem entrar muito em polêmicas, a gente tem dois caminhos para analisar isso. Ou a arte reflete a vida, ou a vida é influenciada pela arte. E aí, dentro disso, a gente sabe que tem toda uma questão que envolve talvez até mesmo a questão da simbólica e tudo mais. Então, assim, é só importante a gente ver, para essa conversa que a gente está tendo, saber que ali no final da década de 70 se premia um movimento que está vindo há muito tempo com a questão de Woodstock, com a questão da revolução sexual. E o que, só também para pincelar, eu não posso falar muito nisso, e o que se caracteriza a revolução sexual? A pílula anticoncepcional que libera a mulher para ter os mesmos direitos sexuais que o homem, beleza? Essa é a questão. Não vou entrar na questão de valores, mas eu queria que você guardasse esse marco. Porque a partir daí, a gente começa a ver historicamente uma transformação na sociedade. Começa a ter o desejo, que é isso que você citou, Ana, de você querer negar o ser adulto, mas de você querer os prazeres de ser adulto, né? De você querer ter, né, o prazer sexual, mas não a consequência da sexualidade Entendi. ordenada, que é a geração de filhos, né? E uma coisa muito importante que vai acontecendo é que começa um processo de dissolução daquilo que se chamava de família natural tradicional. Começa a implementação nessa década de 70, no Brasil, acho que veio em 77, a questão do divórcio. E, pelo amor de Deus, eu estou colocando fatos históricos aqui, só para a gente observar, né? Com a questão desse fator histórico de começar a ter aquelas separações, o que acontece?
a mãe passa a assumir a consequência do ato sexual, entendeu? Ela que acaba assumindo o filho, ela que acaba tendo que criar o filho, porque o homem, na sua imaturidade, né, desse o nome de que ideologia queira se dar para isso, ele começa a não ser mais responsável, porque ele busca só o prazer, né? Então, quando o anticoncepcional falha, que tem um filho, quem arca com as consequências do filho? A mulher, obviamente, né? Pela questão de gerar no seu ventre ali a criança, por a criança ser dependente dela nos primeiros momentos. Aí entram outras questões que eu não vou polemizar agora, que entra a questão do aborto e tudo mais. Mas o que a gente caracteriza nisso? Uma ausência da figura paterna. E um ataque frontal à figura do homem. Eu estou defendendo a forma do homem ser naquele momento? Não. Eu estou apenas retratando uma coisa que aconteceu, basta que você vá vendo as notícias desse tempo e você vai vendo isso. A prova de divórcio, a aprovação da pílula, tarará, tarará, e as coisas vão caminhando nessa toada aí. E dentro disso, a gente começa a ter uma família monoparental, hoje é muito comum usar esse termo, mas onde a mãe cuida do filho, né? E aí, para aqueles que não sabem, eu vivi essa experiência um pouco, por alguns anos. Né? A minha mãe cuidando de mim só e ela separada do meu pai. E aí você vê uma atitude da mãe que é natural, porém seria equilibrada pela figura do pai, e como não tem um pai, isso não vai ocorrer de maneira equilibrada, que a mãe começa a ter aquela possessividade sobre o filho. Elmi, mas você está dizendo que a mulher é possessiva em relação ao filho? Gente, a mulher gera o filho, né? Ela cuida, ela está ali, ela gera, ela cuida, ela amamenta, ele começa a andar, a partir daí que ele começa a sair do mundo sem o olhar dela, sem ter um controle dela, né? Quem tem criança se eu não me engano, é em torno de 3 anos, sei lá, que começa a andar, vai virando uma loucura, né? Porque você tem que ficar com o olho no peixe e o outro no gato, né? O tempo todo. Então, assim, e a mulher, diante de todo esse cenário, o que acontece? O que acontece com as famílias hoje que os pais separam e têm filhos? Um dos dois lados, normalmente, nós vemos isso, começa a super proteger a criança. Não começa a dar para a criança a experiência de ouvir o não, de lidar com as perdas, de saber que esse brinquedo não pode comprar hoje, né? De lidar com as frustrações. Aí começa uma guerra silenciosa aí, ou nem tanto, onde quando tem aquela questão de guarda compartilhada, quando vai para a casa de um, por os dois não estarem em harmonia, um acaba cedendo e dando tudo que a criança quer, você vai criando, nesse período, após década de 70, pessoas, crianças extremamente mimadas, né? Eu lembro da época que a minha mãe me educou, que a minha mãe dizia assim, ela via alguns comportamentos, ela dizia para mim, ó, se você fizer isso, você apanha quando chegar em casa. Porque a minha mãe não permitia essas coisas, né? E ela dizia assim, se for para você ser mal educado e você quiser negociar para ir para o seu pai, pode ir embora para casa do seu pai. Com toda a dor que aquilo causava a ela, né? Ela era muito, muito justa nisso. Então, o que acontece? Você cria essa criança mimada, que a gente vê o ápice hoje, né? Por quê? Porque é o adulto que quer o quê? É um narcisista, é um adulto que quer a satisfação dos seus desejos, né? É um adulto que é egocêntrico, que tem medo de assumir responsabilidade, que todo mundo deve para ele, né? Eu já ouvi situações de a pessoa dizer assim, é lógico que a minha mãe precisa de mim, eu sou um filho fantástico, e o cara tá fazendo uma besteira atrás da outra. Eu falei, irmão, acorda, olha aí o que você está fazendo, né? Então, não tem respeito nenhum ao outro, porque se ele é o centro do mundo, ele faz aquilo que ele quer. Ele tem uma dificuldade enorme com normas e limites, né? Isso gera um problema social gravíssimo, de pessoas que não respeitam regras, de pessoas que desrespeitam outros, algo muito semelhante, eu não sei se vocês percebem, ao que a gente vê nos noticiários, né? Eu me encho a cara de cachaça e pego o meu carrão e vou sair por aí e bato o carro, mato pessoas, né?
Muito interessante perceber isso, né? E a pessoa começa a fazer tudo isso sem se preocupar com a consequência. Ou seja, você vai criando uma pessoa completamente imatura, um adolescente que, se comparado à idade biológica, por volta dos 34, 35 anos, deveria estar chegando numa maturidade, porque é importante que a gente saiba que maturidade biológica e maturidade emocional são completamente distintas, elas não precisam caminhar juntos, né? E aí a pessoa fica o quê? Qual é a resposta que a gente vê hoje em dia? É culpa da religião, é culpa da família, é culpa da política. O cara culpa tudo pelos problemas da vida dele, mas ele não é capaz de culpar ele mesmo. Ele não é capaz de entender uma coisa fundamental nesse processo de maturidade, que nós somos um ser social, mas nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, que nós podemos ser agraciado com a caridade daqueles que vivem com a gente, ou com a benevolência daqueles que vivem com a gente, mas essas pessoas não têm a obrigação conosco, né? Quantas vezes a gente vê em alguns grupos, a pessoa faz um pedido de ajuda e aquele pedido não é atendido, as pessoas se revoltam contra as pessoas que estão ali. Quando, na verdade, meu amigo, ninguém tem obrigação de lhe atender em nada, né? É que nem assim, fui lá no grupo agora, pouco antes da gente fazer essa aula ao vivo, e coloquei que em 15 minutos vão entrar. Se ninguém entrar, ninguém tem obrigação de entrar. Entendeu? Ninguém me deve nada. Ninguém pediu nada. Então, a pessoa não tem a maturidade de perceber isso, que era um ponto que o Ítalo, eu acho que lá no começo, quando ele começou, ele tocava muito, né? Ninguém lhe deve nada. E é uma verdade, né? Porém, a gente precisa ter também a humildade que nós vamos, em algum momento, depender dos outros. Por exemplo, a rejeição por completo de casamento sem filhos, normalmente esquece que na sua velhice, você não vai ter ninguém para cuidar de você. Não estou dizendo que filho é para isso, mas que filho é também isso, né? Então, assim, o cara se acha onipotente. E qual é o ápice de tudo isso? O ápice de tudo isso é o que a Michelle colocou lá naquele ponto. A pessoa acha que é o criador e não a criatura. E veja que eu não estou levando isso para o lado religioso, eu estou levando pelo óbvio. Você não se criou, você não cria nada. O máximo que você consegue fazer é transformar aquilo que existe. Do nada, você não cria nada, né? Você não consegue, até porque você já está criado, né? Então esse é o ápice assim da loucura, né? De a gente achar que não, eu sou onipotente, eu faço tudo o que eu quiser, eu posso ter 200 anos, eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso, e quando uma hora a realidade, você dá com a cara na realidade, da mesma forma como ainda com a cara no muro, você entra no processo que a gente falou lá atrás, de uma profunda depressão, né? Não estou dizendo que toda depressão é em virtude disso, tá? Mas é uma situação. Então, a solução para isso? A solução para isso chama-se educação para a maturidade, né? E aí, a gente volta a tocar no exemplo. O que que é maturidade? O que que é uma fruta que está madura, né? O que que é maturus, né? Que é o termo em latim. Ora, uma fruta que está madura é aquela fruta que está exatamente naquele ponto onde, quando você comer aquela fruta, você tiver com o seu organismo todo bem, você absorve todos os nutrientes que ela está na cor ideal, ela está no gosto ideal, na textura ideal, no ponto ideal, né? Uma pessoa madura é uma pessoa que alcançou a sua capacidade de fazer, de tocar tudo aquilo que é esperado dela. Ou seja, quando ela caminhar para a velhice, ela vai caminhar dentro de ser uma pessoa sábia, e não uma pessoa que vai estar excessivamente preocupado com o corpo, querendo manter a juventude a qualquer preço. Ela vai ser uma pessoa que não vai nunca concorrer para estudar, por exemplo, com um jovem de 17 anos, onde a cabeça dele está limpa. Ali é uma outra coisa, o jovem vai consegue ter uma memória boa, tem pouca coisa na cabeça, e aí você vai tocando isso, mas a pessoa está no seu auge,
ser maduro é ser isso, né? E, voltando a colocar um ponto importante, o ponto biológico não é síncrono, né? Não acontece ao mesmo tempo que a maturação emocional. Acredito que vocês tocam essa realidade. É muito comum nós vermos pessoas... Muito comum, não. Infelizmente, não é muito comum. Mas nós encontramos pessoas jovens de 18 anos com uma maturidade muito superior a velhos de 40, 50 anos, né? Não vou falar velho para 40, porque o pessoal que está de 40 aí não vai ficar chateado. Vou colocar a meia idade. Os velhos de 55 anos, né? Então, não é anormal isso. A gente vê uma pessoa com uma idade muito avançada se comportando querendo ser um garoto de 17 anos, né? Bom, eu tenho 55. Eu sei que eu não vou conseguir corresponder ao que eu tinha 15, 17. Se alguma pessoa consegue, que bom, né? Que bom. Eu, sinceramente, não acredito nisso. Então, essa maturidade, ou seja, alcançar esse ponto de colheita, vamos dizer assim, é quando nós conseguimos que a nossa inteligência atue naquilo que acontece na nossa emoção, para que a gente, tendo a emoção, saiba escolher de acordo com os nossos valores através da inteligência. E que eu tenha clareza de que a realidade não está nem aí para mim. Ela acontece com coisas que eu posso mudar, mas ela acontece também com coisas que eu simplesmente não posso mudar e que tenho que ser resiliente a esse fator e que tenho que me curvar diante disso, diante da realidade. Diante de uma doença grave, o que você faz? Trata e se curva diante de tudo que pode acontecer. Diante da morte de alguém querido, você não tem controle sobre isso. Entendeu? Então, o que nós podemos? Nós podemos trabalhar e ser mais maduros. E por que eu comecei? Vou voltar nesse primeiro ponto para a gente encerrar, e aí eu abro se vocês quiserem perguntar. E por que eu comecei essa série de aulas, palestras, sei lá o quê? Essa série aí com a questão da maturidade. Porque eu tenho absoluta certeza que 99% dos problemas que nós enfrentamos para lidar com os casais, ou aqueles que também têm a possibilidade de fazer terapia com os jovens ou com as diversas idades, você vê claramente que é uma questão de imaturidade, né? É o marido que deixou a esposa porque se apaixonou por uma outra pessoa, né? Isso é uma prova clara de maturidade, né? Você tem filhos, uma história, uma esposa, e aí você olha, na verdade, se apaixonar tem muito a ver com uma atração física, muitas vezes, e se apaixonou pela outra. Ai, porque ela me trata tão bem, claro, companheiro, ela não acorda com essa tua cara aí, né? O dia todo, né? Por isso que você abandona, porque por isso que ela te trata bem. Deixa ela começar a acordar contigo todo dia, para ver se ela vai continuar sendo 100% linda e maravilhosa, e ficando super de bom humor, não vai ter menstruação, não vai ter tensão pré-menstrual. Acorda com você todo dia, para ver, né? Nem eu acordando comigo todo dia, não aguento às vezes. Então é isso, gente. Era